Tudo isso é possível através de uma outra característica da mente subconsciente, que é a seguinte: o subconsciente não é capaz de diferenciar realidade de imaginação e também não é capaz de diferenciar passado e futuro de presente. E eu vou provar isso para você. Se você imaginar que você entrou num mercado ou num varejão para comprar limão, e aí você imaginar com seus olhos fechados, para aumentar esse sentido da imaginação, que você começou a escolher esses limões e começou a cheirá-los, a colocá-los ali dentro da sacola, depois imaginar que você chegou em casa e quando você abriu essa sacola, você sentiu aquele cheiro de limão, e aí por fim imaginar que você cortou o limão e o limão começou a escorrer. Na hora que você perceber, você vai estar assim, ó, salivando, produzindo essa salivação excessiva, que é uma reação fisiológica automática que a sua mente produziu mediante um estímulo imaginário. Por quê? Cadê o limão ali? Não existe, você apenas imaginou e ainda assim você produziu essa salivação excessiva. Outro exemplo, filme de terror, filme de assombração. Assiste sozinho à noite um filme de terror e vai dormir para ver se você consegue. A gente tem medo de dormir sozinho. Por quê? Se a gente sabe que aquilo é ficção, que aquilo não é verdade, percebe? Conscientemente a gente sabe que é uma obra de ficção, que não existe nada daquilo, mas mesmo assim a gente fica com esse medo de dormir sozinho. Outro exemplo, se nós lembrarmos de uma noite caliente que tivemos no passado, onde tivemos ali um contato íntimo com alguém especial, só da gente lembrar desse fato que ocorreu lá atrás, o nosso corpo físico vai produzir sintomas de excitação, de lubrificação, de ereção. E cadê a pessoa no aqui e no agora, nos excitando? Ela não tá aqui, é uma coisa que nós estamos lembrando do que ocorreu lá atrás, no passado. Mesmo assim, a mente subconsciente, que não consegue diferenciar o que é realidade do que é imaginação, o que é passado e futuro do presente, ela produz esses sintomas. Mais um exemplo, quem é ansioso sofre por antecipação. O ansioso, ele fica projetando os piores cenários possíveis para o futuro e muitas vezes só de ficar supondo que daqui 10 anos ou 15 anos o INSS estará falido e não haverá aposentadoria e a velhice pode ser difícil, a pessoa ansiosa ela pode desencadear uma crise de ansiedade, começar a ter taquicardia, ter falta de ar. E cadê tudo isso acontecendo? Não existe. É uma suposição de algo ruim que pode vir a acontecer lá na frente. Mas o subconsciente não entende que isso não é real, que isso é só uma projeção de futuro. E aí, mediante isso que é imaginado, ela produz essas reações da crise de ansiedade. Portanto, tudo o que você faz durante a sessão, através da sua imaginação, seguindo as instruções que você recebe para ressignificar e reprogramar a sua mente, o subconsciente toma como realidade. Portanto, é a partir da sua imaginação que nós vamos alterar esses padrões de emoção negativa. E eu costumo dizer que essa é a grande sacada da hipnoterapia. Por quê? Porque nós utilizamos um mecanismo natural da mente subconsciente, que é justamente o fato dela não conseguir diferenciar realidade de imaginação, para, através da sua imaginação, alterar esses padrões de emoção negativa que você vem reproduzindo. A hipnoterapia é um conjunto de técnicas que são transferidos na forma de instruções e cabe a você, cabe ao cliente seguir essas instruções aqui, ó, através da sua própria imaginação. E tudo que é feito através da imaginação, a sua mente subconsciente toma como realidade.
Para ser participativo, colaborativo e bem-sucedido através da terapia com hipnose, você precisará, entre aspas, brincar com a sua imaginação. Por que entre aspas? Porque por mais que esse trabalho seja um trabalho de muita seriedade, de muita responsabilidade, a maneira como a sessão ela é desenrolada, a maneira como ela acontece na prática, pode remeter a uma brincadeira, porque afinal de contas, o que é imaginar? Imaginar é brincar, é fingir, é encenar, é fazer de conta e dane-se, tudo que você faz através da sua imaginação, seu subconsciente não consegue diferenciar e ele toma como realidade. A base da ressignificação é a dissociação. Essas instruções fazem com que você se dissocie do seu problema, do seu dilema, do seu trauma, porque isso facilita que você consiga trazer uma nova ótica, uma nova percepção. Isso facilita esse exercício de trocar as lentes. O que é ressignificar? É trocar as lentes, é fazer com que você veja as coisas que lhe ocorreram sob uma ótica mais construtiva. Porém, a ressignificação não é um passe de mágicas. Na prática, para ressignificar os seus traumas, para liberar o seu lixo mental e emocional, segundo as instruções que eu vou estar passando, pode ser que você precise xingar, esbravejar, espernear, pôr para fora, liberar tudo isso que foi reprimido ao longo da vida. Pode ser que você precise perdoar, libertar, aceitar, honrar, reconhecer os aprendizados por trás de cada situação vivida, honrar esses aprendizados, despedir-se de certas experiências e até mesmo de pessoas. Então, no fundo, ressignificar não é mágica, não. Você faz tudo isso através da sua imaginação, seguindo as instruções, mas liberar lixo mental e emocional não foge desses valores de perdão, de auto-perdão, de libertação, de aceitação, de honra, principalmente quando o assunto é pai e mãe. Eu apenas facilito uma técnica que é muito estudada, aprimorada ao longo dos anos, melhorada continuamente, mas cabe a você seguir essas instruções dentro da sua imaginação. Portanto, você é o ator principal, você é o grande protagonista dessa transformação. E é por isso que é tão importante compreender o seu papel dentro da terapia para que você seja ativo e colaborativo e assim, trabalhando em equipe, nós consigamos os resultados almejados. E ainda sobre pôr para fora, sobre liberar esse lixo mental e emocional, é muito importante a gente compartilhar as coisas que nos ocorreram e a maneira como a gente se sentiu. Nós fazemos muito isso durante a ressignificação. Não apenas isso, mas isso é muito importante. Por quê? Porque compartilhar por si só é terapêutico. Na vida real, muitas vezes algo nos ocorre que a gente não se sente bem, a gente fica remoendo aquilo e pensa, puxa vida, como a pessoa foi capaz de fazer isso comigo, eu não me conformo que a pessoa agiu dessa maneira. Aí um dia você tá lá meio de atravessado e você pega a pessoa e fala, fulano, vem cá, lembra lá aquele dia, aquela hora que aconteceu tal coisa e você me falou aquilo lá, eu não gostei daquilo lá, eu não concordo com aquilo, tá? Não foi legal. E aí você termina de compartilhar e respira fundo e fala, tá bom, vai dar um abraço, tá tudo certo, vida que segue. Por quê? Porque compartilhar o que nos ocorreu, a maneira como a gente se sentiu, o que a gente achou, como a gente percebeu essas experiências, por si só é terapêutico. Falar é muito importante. Na verdade, você falar é exatamente o limite até onde eu vou sozinha e a partir do qual você precisa vir ao meu encontro para a gente ser bem-sucedidos nesta terapia. E você vem ao meu encontro como?
falando. Por quê? Porque não sou eu que vou acessar nada dentro da sua mente. Eu apenas vou provocar estímulos e, inevitavelmente, a sua mente subconsciente vai reagir ao estímulo que eu vou provocar, fazendo emergir coisas, sensações, pessoas, objetos, qualquer coisa para que a gente comece a construir essas memórias. E a maneira como eu sei o que emerge do seu subconsciente mediante o estímulo que eu provoco é justamente através da sua fala. Você verbaliza e compartilha através da fala o que vem na sua mente a partir dos estímulos que eu provoco. E por que eu digo que é inevitável a mente subconsciente produzir alguma resposta ao estímulo? Porque a nossa mente subconsciente não pensa, ela é a nossa fração primitiva, é a nossa fração animal. Se você cutuca a onça reage. É por isso que é inevitável essa reação. Só que essa reação, ela não necessariamente é visual. Na verdade, na grande maioria das vezes, não é visual. As sensações que nós temos mediante os estímulos é que nos permitem construir as memórias que nós precisamos acessar. O subconsciente é cheio de simbologia. A coisa não vem pronta. A regressão de memória, ela não vem imediatamente construída, como se fosse a cena de um filme, com um roteiro, com personagens bem definidos. O subconsciente não é um cartão de memória que armazena arquivos de vídeo, arquivos de MP4. O que ele armazena são padrões de emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos é a própria linguagem do subconsciente. Então, o que emerge a partir desses estímulos que eu provoco de forma inevitável é algo muito mais sensorial. É como se, parece que, eu sinto que, e por aí vai. Pouco a pouco nós vamos construindo, mas é muito importante você falar. A sua fala dentro da terapia, entenda, isso é muito importante, é o limite, até onde eu vou sozinha. Eu provoco esses estímulos depois da indução, então eu te induzo, eu te coloco em contato com as suas emoções, com o padrão de sentimento negativo que você vai trabalhar e eu provoco esses estímulos. Mas a partir daí, se você não compartilhar o que vem, eu não consigo continuar sozinha. O segredo para fazer a terapia com hipnose é confiar na primeira coisa que passa pela sua cabeça mediante esses estímulos e verbalizar e compartilhar comigo a primeira coisa que passar pela cabeça. Por quê? Porque o subconsciente não pensa, ele sente e reage. Ele não fica assim, mas será que é isso mesmo? Mas e aquela outra vez? Mas e aquela outra pessoa? Não, é a primeira coisa que passa pela cabeça que a gente precisa que você verbalize. No vídeo pré-imersão, eu explico de um jeito muito mais profundo tudo o que ocorre durante a sessão para que você compreenda melhor qual é o seu papel dentro da terapia. Mas, adiantando um pouquinho, existem algumas perguntas que eu faço durante a regressão de memória que é simplesmente para você treinar essa capacidade de responder a primeira coisa que vem pela cabeça. Na hora da regressão, você tá lá em contato com a emoção por trás da limitação e aí eu dou o comando da regressão de memória e eu falo, é dia ou noite? Eu pergunto, é dia ou noite? E aí você me responde, dia ou noite? Dentro ou fora de algum lugar? E aí você fala, sei lá, dentro, fora, sozinho ou acompanhado? Sempre a gente começa com algumas perguntinhas e no fundo, tanto faz se lá na cena do passado era dia ou noite, se você estava sozinho ou acompanhado, dentro ou fora de algum lugar. Essas perguntinhas servem apenas para que você pratique a aptidão de falar a primeira coisa que passar pela cabeça, sem racionalizar. A hipnose clássica, que trabalha com a regressão de memória, com regressão à causa do sintoma, para então ressignificar e reprogramar, é uma abordagem da hipnose clínica diretiva. Essas instruções, elas são passadas sempre de forma direta. Parece realmente uma ordem e você nunca é pego de surpresa. Eu sempre digo mais ou menos assim, fulano, daqui a pouquinho eu vou contar de 3 até 1 e no 1 tal coisa acontece, aqui na sua imaginação. Vamos lá? 3, 2,
e tal coisa acontece. Aí você cria aquilo na sua imaginação. Então, é uma linguagem direta. Ressignificar não é apenas pôr para fora esse lixo mental e emocional através do compartilhamento, do perdão, do auto-perdão, da aceitação e por aí vai. Ressignificar não é somente trazer à luz da consciência os aprendizados, o entendimento do que nós vivemos lá atrás. Ressignificar, além dessa dessensibilização que ocorre mediante a dissociação, também é reescrever essas cenas do passado sob uma nova ótica. Quando nós voltamos lá naquela cena do passado, depois de dessensibilizar, de pôr para fora todo esse lixo mental e emocional, de trazer um entendimento para aquela situação, nós voltamos lá mais uma vez e através da sua imaginação você reescreve aquela cena só que sob uma nova ótica. Você reescreve as cenas do passado através da sua imaginação com uma nova percepção, com uma percepção mais construtiva. E desta forma, por mais que isso pareça uma brincadeira, a mente subconsciente, que não difere uma coisa da outra, é como se ela sobrepusesse essa cena que foi reescrita com essa percepção mais adequada na antiga percepção. E é assim que você deixa de precisar na vida atual, no momento presente, produzir estes sintomas, porque isso foi desconstruído lá atrás, na raiz da questão. Ressignificar é a parte da limpeza, da faxina. Corresponde à etapa de formatar o computador. E em seguida vem a reprogramação, que nada mais é do que reinstalar o sistema ou de baixar novos programas, pois se a minha mente só reconhece algo que ela já conhece, que é a tal da ociosidade, aquele mecanismo da mente subconsciente, para que a minha mente pare de produzir emoções negativas e passe a produzir emoções mais construtivas, além de desconstruir essas percepções negativas lá atrás no passado, nós precisamos ensinar esses novos padrões de percepção, instalar esses novos programas, para que a partir disso, a sua mente, conhecendo este novo padrão, ela possa reproduzi-lo. Então, essa é a etapa da reprogramação. E aí, quais são as suas limitações, hein? O que é que você gostaria de fazer, mas não consegue? E como é que essas limitações fazem você se sentir? Ou seja, quais são os seus padrões de emoção negativa? O quanto que isso tem te incomodado? Como essas limitações têm impactado negativamente em diversas áreas da sua vida? Como seria tratar isso com hipnose clínica sob a minha condução? A imersão, que é o evento central do escopo do tratamento que eu ofereço, é uma viagem longa, porque neste dia nós vamos primeiro fazer um acolhimento. Quando você chegar para a sua imersão, antes de começarmos, nós vamos conversar um pouquinho para que os ânimos possam ser acalmados. Você não vai chegar já direto ali na poltrona onde acontece a sessão. A gente vai fazer esse acolhimento para trazer mais segurança, vamos atualizar um pouquinho a conversa do que ocorreu eventualmente desde a avaliação até a imersão. Depois vem a indução. Nós vamos fazer a indução ao estado de transe através do relaxamento. Eu vou dar uma série de instruções e através da imaginação você vai seguir essas instruções e assim você vai relaxar e entrar neste estado de transe. Depois vem uma etapa que é muito importante, que é a conexão com a sua própria dor. Tudo aquilo que você me contar no dia da avaliação, eu vou usar a seu favor para cutucar ali a sua ferida, para sugerir coisas, para dizer coisas
que façam você se conectar, seja lá qual seja o nome dessa coisa aí que você deseja tratar. Se é inferioridade, insuficiência, insegurança, incapacidade, rejeição, abandono, tristeza, ansiedade, nervosismo, seja lá o que for, eu vou colocar você em contato com essa emoção. Por quê? Porque ela é quem vai atuar como um guia, como um farol, para que a mente subconsciente consiga fazer essa varredura na linha do tempo e encontrar, através da regressão de memória, esses eventos do passado, a partir dos quais você aprendeu a se sentir exatamente assim. Emoção e sentimento é a própria linguagem do subconsciente, é isso que ele registra, que ele armazena. Então essa etapa é muito importante. Se durante a sua imersão, por alguma razão, mesmo eu dando ali todas essas instruções, você perceber que você não conseguiu se conectar com a sua emoção, você pode e deve verbalizar isso comigo. Nossa, Thaís, não veio, não me conectei. A gente vai insistir, cutuca daqui, cutuca dali, até que essa emoção venha. Sem emoção é impossível fazer regressão de memória. Percebe que você pode e deve se comunicar comigo de forma ativa e colaborativa durante toda a sessão? Nós vamos trabalhar em equipe, nós vamos juntos fazer isso acontecer. Depois da conexão com a emoção vem a regressão de memória, para a gente encontrar como, quando, onde, com quem você aprendeu a sentir essa insegurança, essa incapacidade, essa raiva, esse medo, essa culpa, essa vergonha, essa timidez, essa fobia, seja lá o que você vier tratar, pela primeira vez. E a cada evento que nós acessamos através da regressão de memória, nós vamos ressignificando através da dissociação, da dessensibilização, através da reescritura dessa cena sob uma nova percepção. E nós fazemos, depois dessa primeira regressão à causa, algumas progressões, avançando na linha do tempo no sentido da idade atual. Nós não trabalhamos um único evento, nós trabalhamos 2 ou 3. Por quê? Porque é muito importante trazer consciência acerca do real padrão de emoção negativa que você vem reproduzindo. É importante trabalhar mais de um evento para trazer consciência para a mente consciente que quer entender, quer compreender racionalmente, para que a gente faça sentido também para a mente consciente. Então, algumas pessoas falam assim: Thaís, nós só vamos trabalhar os eventos do passado no dia da imersão? Por quê? Porque eu estou com um conflito de relacionamento com pessoas da atualidade, seja na área afetiva, no trabalho. Então não, nós fazemos uma verdadeira varredura nas relações conflituosas. Fazemos a primeira regressão lá atrás, a causa, regressão à causa daquele sintoma, mas depois fazemos também progressões na linha do tempo, para ir desconstruindo outros eventos, para que a gente tenha também essa visão mais panorâmica dessas tendências de comportamento que você vem reproduzindo. É muito importante, sob o ponto de vista da hipnose clássica, trazer consciência também para parte da nossa mente que quer compreender, que quer justificar. Então nós vamos sim trabalhar também relações que estão gerando conflito na vida atual. Depois da ressignificação vem a reprogramação, que são, na realidade, exercícios de visualização e de repetição. Depois é feita a imersão, onde você sai desse estado de transe, lembrando que o estado de transe oscila durante a sessão, que em alguns momentos você simplesmente emerge e fica 100% em vigília, mas à medida em que eu vou ali te conduzindo, você volta a entrar em contato com as suas emoções e sentimentos, você volta a imaginar e você se aprofunda no transe. Depois da imersão, nós ainda fazemos outro pequeno momento ali de bate-papo, onde eu faço para você um resumo esclarecedor, para você compreender melhor o que foi acessado. Durante esse trabalho, eu faço uma série de anotações, de frases que você mesmo fala durante a regressão, durante
durante a ressignificação. Então, depois da imersão, eu te coloco de novo aqui de olhos abertos, fora do estado de transe, e a gente conversa mais um pouquinho para eu apresentar para você essas anotações das coisas que eu vou considerar mais importantes, mais significativas para trazer consciência para a sua vida. E agora eu vou aproveitar para esclarecer uma dúvida que é muito comum entre os ansiosos, as pessoas que são muito agitadas, inquietas, nervosas. Algumas pessoas, quando ouvem eu explicar que a indução ao estado de transe é feita através do relaxamento, ficam com receio de não conseguirem relaxar. Tem gente que fala, nossa, mas eu tô indo aí justamente para tratar essa tendência que eu tenho de ser muito inquieta, de ser muito agitada, será que eu vou conseguir relaxar? Então, no fundo, não há nem a real necessidade do relaxamento. Essa indução, além de contar com instruções que teoricamente te colocam num estado de relaxamento, ela instala ali no seu subconsciente as sensações de segurança. Nós trabalhamos algumas instruções importantes de ambiente seguro, tudo isso para que você se jogue de cabeça nessa experiência e se sinta seguro, confiante e à vontade para, entre aspas, brincar com a sua imaginação. Mas relaxar nem é obrigatório. Por quê? No fundo, o que nós precisamos para fazer a regressão de memória, que por si só não é terapêutico, mas é o pontapé inicial de todo esse trabalho, é justamente da conexão com a sua emoção. Então, se você vem tratar inquietude, agitação e você chega aqui no dia da imersão nesse estado interno, não faria nem sentido eu relaxar você, para depois subir essa emoção. Então relaxa e agora vai sugerindo ali, né, frases de efeito para você se conectar com essa sensação de agitação, de inquietude, ficaria até incoerente. Então, no fundo, o que nós precisamos é da sua conexão com a sua emoção. Se você tem receio de não conseguir relaxar, fique tranquilo, isso não é obrigatório. Essa indução, ela conta sim com instruções de relaxamento, mas ela serve muito mais para colocar ali essas sugestões de ambiente seguro do que para relaxar propriamente dito. E a regressão de memória, ela não é obrigatória também, não dessa forma tão direta. Tem gente que fala assim, e se não vier nada? E se eu não conseguir trazer nenhuma cena do passado? Fique tranquilo com relação a isso também, porque seguindo esse protocolo, desse fluxograma de processo que é uma sessão de hipnose clássica, existem muitas formas de burlar essa regressão de memória. Com a experiência clínica a gente consegue fazer isso, de fazer o que eu chamo de regressão indireta. Então, apenas confie e se permita. E se der medo, venha com medo mesmo.